não está nas melhores das condições de luminosidade, porque eu estou gravando esse vídeo de noite, e eu até não estou no meu cenário usual, que é na minha estante de livros, mas eu queria muito ter essa conversa e compartilhar um pouco sobre o tema desse vídeo com vocês. E aí, galerinha desse canal, como vocês estão? Bem-vindos ao Flor Literária, eu sou Jade Mesquita e hoje nós vamos ter uma conversa que é muito especial para mim. Essa conversa, essa troca, essa reflexão que eu vim trazer e conversar um pouquinho hoje, ela é inspirada em um livro que eu estou lendo no momento, que é o Diário de Anne Frank. É um livro de uma menina de 13 anos que acho que é um clássico, né, todo mundo deve conhecer, mas é o diário dela enquanto ela esteve escondida durante o período do Holocausto, né, em que os alemães, que coisa feia, os alemães estavam perseguindo os judeus, então ela, a família dela e um grupo de pessoas, eles ficam escondidos no anexo secreto, é o lugar onde eles ficam, né, o nome do lugar onde eles ficam. E aí ela começa a escrever esse diário durante esse período que ela está lá. E aí quando eu comecei a ler, na verdade era para eu ter começado dizendo que eu amo escrever. Além de ler, eu amo muito escrever. E a escrita sempre esteve muito presente na minha vida, por isso que eu até escolhi gravar esse vídeo aqui na minha mesinha com todos os meus 1000 cadernos. Mas, retomando, a parte, né, da leitura, o porquê eu decidi gravar esse vídeo, eu fui lendo e à medida que eu fui avançando, eu fui ficando muito reflexiva. É um livro que não é fácil de ser lido, ele machuca, em alguns pontos, assim, da alma, à medida que você vai lendo e acompanhando a angústia de Anne durante esse período que ela ficou escondida, enfim. Mas apesar de ser um livro que eu ainda não terminei, eu estou na página nesse momento, né, que eu estou gravando o vídeo, eu estou aqui na página 204, já li mais ou menos mais da metade, né. E eu com certeza deixo essa indicação de leitura. Mas apesar desse ser um livro tão bom como eu estava falando, não é esse o foco desse vídeo. Ele só é o gancho para eu começar aqui a conversar com vocês. E trazendo até, assim, um outro livro que está no meu radar de leitura. Eu já assisti o filme, com certeza também muita gente já assistiu esse filme. E eu, quando assisti o filme, eu já assisti umas 2, 3 vezes, mas eu assisti recentemente, e aí eu fiquei com muita vontade de comprar o livro e ler, que é Diário de uma Paixão, de Nicholas Sparks. É um livro também que é um clássico do romance. E tá no meu radar de leitura aí, sabe, ele é bem fininho, acho que eu vou ler rapidinho e eu já assisti o filme, também é um clássico que eu acredito que, como eu já falei, muita gente já assistiu, e também está relacionado a um diário. São perspectivas, eu tô cansada gente, eu tô gravando esse vídeo depois de um dia de trabalho, mas vamos lá. São perspectivas diferentes, o tema, né, a temática do que elas escrevem, as 2 personagens, eu vou até lembrar aqui o nome, meu Deus, eh, Ellie. Ellie é a garota que escreve os diários, em Diário de uma Paixão e Anne, né. E eu fiquei muito pensativa, eu sempre gostei de escrever, e como eu falei, né, eu escolhi até esse cenário aqui, porque eu tenho muitos cadernos, eu posso até gravar um vídeo de atualização dos meus cadernos, o que eu escrevo. Eu sempre fui muito de estudar, de ler e de escrever. Então, isso para mim é muito natural. Mas eu tenho refletido sobre a existência de um diário. Há alguns anos atrás eu comprei esse caderno. Ai, é esse aqui, tá na frente. E alguns anos assim, acho que foi em 2024, então tem 2 anos. Isso. Eu comprei esse caderno, eh, na intenção de fazer um bullet journal, porque eu gosto muito de colagem. Eu até, faço colagens, assim, ó, eu adoro fazer essas colagens. E
eu comprei esse caderno nessa intenção. Só que ao longo dos dias da minha vivência e dos anos, eu fui escrevendo várias coisas nesse caderno. Fiz resumo de livros que eu estava lendo, eu fiz aquelas tabelinhas, assim, ó, que você controla hábitos, eu fiz várias coisas, sabe, eu fui fazendo várias coisas nesse caderno. Mas o porquê eu estou falando desse caderno, do livro de Anne Frank e do livro Diário de uma Paixão. Eu estava me perguntando, e eu vou deixar essa pergunta bem assim, ó, "Bah, se você, por um acaso da vida", e eu não desejo isso pra ninguém, até porque esse é um assunto até um pouco sensível para mim, mas se você perdesse a sua memória, como você iria resgatar quem você é? Que pergunta! E aí, quando eu comecei a refletir e a me perguntar como seria isso para mim, eu fiquei, assim, em choque, porque eu tinha poucos registros da minha vida documentados fisicamente. E eu fiquei: "Meu Deus", eu entrei em desespero, assim, desespero mentalmente acerca desse assunto. E aí eu fiquei pensando muito, né. E aí entra o contexto dos 2 livros que eu li, o Diário de Anne Frank é o diário dela mesmo, o que ela escreveu, enfim, depois de não vou contar muito do livro, mas, o pai dela lutou muito para esse diário ser publicado como um livro, então ela deixou o legado dela histórico, porque o livro dela faz parte de um período histórico que a humanidade, principalmente os judeus e várias outras populações também, não foram só os judeus, mas várias outras etnias foram devastadas do mundo por uma questão ideológica de um determinado povo, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, mas o livro dela está lá, como um registro das memórias. A gente sempre vai saber quem é Anne Frank, ou pelo menos um recorte da vida dela. E e aí, eu fiquei bastante pensativa, né. A gente registra um monte de coisa na nossa vida. Eu faço muito planejamento de aula, eu faço listas, aqui tá minha agenda, eu faço listas e planner, aqui é meu planner na verdade, eu faço listas do que eu tenho que fazer no dia, vou para academia, vou cozinhar feijão, vou lavar o cabelo, vou tirar o lixo, vou lavar roupa, vou fazer planejamento, vou para a escola tal, vou para a escola tal, eu faço todas essas listas, e isso é um registro, né, da minha vida. Tem pessoas que nem gostam e nem acabam escrevendo, assim, não tem esse nível de organização, de registrar tarefas diárias. E aí é que entra esse segundo livro que a maioria já leu o filme, já assistiu o filme e tá nas minhas próximas leituras. Se acontecesse com a gente o que aconteceu com ela e a personagem do livro, a gente perdesse a memória, como é que a gente iria lidar com isso em um momento que você se enxergasse sem lembrar de nada da sua vida, sem reconhecer as pessoas, enfim. Como você iria saber quem você é? E eu fiquei muito pensativa e eu decidi que eu iria retomar esse processo de escrita já tem um tempo, não é de agora não. O ano passado eu não escrevi tanto, mas esse ano de 2026 eu tenho registrado muito, uma espécie de diário, pelo menos, assim, os eventos mais importantes da minha vida, ou quando eu quero fazer alguma reflexão, ou quando eu estou apenas com vontade de escrever alguma coisa, ou vem um pensamento e eu quero detalhar, me esmiuçar esse pensamento. E aí, é sobre isso que eu vim aqui conversar. A gente vive em uma era em que eu já ouvi isso algumas pessoas falando, né: "Ai, o meu registro, minhas memórias estão nas fotos que eu postei no Instagram". E elas estão lá, eu tenho fotos de 10 anos, eu tenho no meu Instagram. E aí lá é o meu diário, é a forma que eu consigo deixar um registro da minha vida. Ah, eu tenho um canal e aí eu vou deixando os vídeos lá de vlogs da minha vida se acumulando para eu ter essa memória. Eu acho massa. E eu até faço isso também. Eu tenho no meu Instagram várias fotos publicadas e algumas até arquivadas que eu guardo para mim, que foi de uma época da minha vida lá atrás, que
faz sentido e que eu gosto de lembrar e que a gente gosta de resgatar essas memórias às vezes, né. Mas, e se simplesmente o servidor do Instagram queimasse? E aí a gente perdesse tudo que a gente tá lá, ou a nossa conta fosse hackeada. E aí, minha gente? Aí eu comecei a ficar muito pensativa. E, por conta disso, a minha conversa hoje, de forma direta, resumida, apesar de ter dado todas essas voltas para falar, é sobre o registro físico e artesanal. Eu vim aqui incentivar vocês a fazerem registros da sua vida, porque a gente trabalha, a gente tem relações, a gente curte a vida, a gente faz um monte de coisa, mas o bem que a gente tem mais precioso é a nossa vida e as nossas memórias. Ninguém consegue tirar da gente. Eu já ouvi também, eu acredito também, né, o conhecimento ninguém rouba, mas as nossas memórias também não. Ninguém vai conseguir tirar de você as suas memórias, a não ser situações catastróficas como uma perda de memória. Mas se você deixar registradinho, você vai ter sempre ali, acesso a memórias, lembranças, a sua forma de pensar, a sua evolução, o seu crescimento, o seu progresso e evolução, a sua ma a evolução da sua maturidade, né, você amadurecendo ao longo dos anos e você consegue revisitar e ver o quanto você cresceu, o quanto você conquistou na vida, eu não falo só de bens materiais. E eu comecei a fazer esses registros, a fazer essas anotações e tem sido maravilhoso. Além de eu acalmar a minha alma e meu coração acerca dessas inconstâncias da vida, tem sido muito terapêutico eu sentar em algum momento do meu dia, 10 minutos que seja, e escrever alguma coisa. Consigo todos os dias? Não, eu costumo fazer muito no final de semana, porque eu associo com uma outra atividade que eu gosto muito, que é a colagem. Eu adoro fazer colagem, tipo assim, ó, eu vou mostrar só um pouquinho aqui, assim, tipo, eu faço umas colagens, tem dias que eu só faço colagem, tem dias que eu vou e escrevo, tipo, vou mostrar aqui rapidinho, espera aí. Aí, ó. Ai, as colagenzinhas. Aí eu vou fazendo colagens. Como é que eu costumo? O que é que eu tenho feito? Eu faço as colagens e deixo o meu diário pronto na semana com algumas páginas em branco, porque se me der vontade durante a semana eu escrevo. Se não, eu vou escrever só no final de semana. Mas eu acredito que a gente registrar as nossas memórias, a nossa vida, que é o nosso bem mais precioso, é o nosso milagre diário. Faz muito sentido para mim. E se fizer sentido para você, eu deixo aqui essa reflexão, esse incentivo. Se você não gosta de escrever, existem várias outras formas de você trazer esse registro para o físico e não manter só lá nas redes sociais. Eu tenho, eu gosto, continuarei fazendo nas minhas redes sociais, mas eu acho muito importante a gente ter esse resgate do físico. A minha avó, por exemplo, ela tinha caderno de receita que ela anotava. A minha mãe, ela é da geração ainda do pouco digital, ela tem muita, ainda assim, dificuldade, ela me pede muita coisa para fazer quando é digital. Ela faz as devocionais dela, ela escreve, tudo de minha mãe é escrito, tudo, ela faz as devocionais, ela tem as agendinhas dela, e dentro do que ela gosta de escrever, ela faz os registros dela. Eu amo estudar livros, ler livros, estudar, conteúdos de desenvolvimento pessoal, conhecimentos místicos. E dentro do que eu gosto, dentro da minha realidade, tem sido muito reconfortante e gostoso também fazer esse processo de escrita. Tem dias que eu sento e escrevo sobre algo que aconteceu de muito legal. Eu até falei com uma amiga minha, né, que a gente abriu um projeto novo de um clube do livro presencial aqui na minha cidade e tem sido, assim, a gente teve o primeiro encontro e foi maravilhoso. E eu fiz questão de fazer esse registro e eu disse para ela: "Se acontecer qualquer coisa, eu nunca esquecerei o nosso clube, porque está aqui registrada no meu diário".
ele levou um tempinho para ser preenchido, justamente por conta das minhas oscilações de escrita, mas diante dessas reflexões, desses 2 livros aqui, e de tudo que eu tenho visto e pensado acerca desse processo de escrita terapêutica, eu estou mais engajada, então ele já está pertinho de acabar. Tem até uma série, quando eu era teens, que eu adorava, assim, tipo, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu assisti a série toda 2 vezes, que é Vampire Diaries, acho que é Diário de um Vampiro, em português. E é uma série que os personagens principais da história também escrevem diários. Na verdade, a série só existe por conta desses diários. Então, eu acho que eu estou sendo muito rodeada pela literatura que fala dos diários. Mas é isso, eu queria muito gravar esse vídeo, abrir um pouquinho da minha vida pessoal e contar e incentivar vocês, se isso faz sentido também para a realidade, para o que vocês acreditam que é de importante para a vida. Escreva no seu diário, registre a sua vida. Se você não gosta de escrever, imprima fotos, guarde numa caixinha e anote na foto, dia tal, aconteceu tal e tal coisa. Só uma besteirinha assim, fui na sorveteria, essa foto aqui. Porque quando você pega uma caixa cheia de fotos, você também tem um registro das suas memórias, da sua vida. Fica logo essa outra dica aí, para quem não gosta de escrever, mas quem gosta de escrever, escreva. E ainda digo mais, de forma artesanal, com canetinhas, cadê minhas canetinhas? Não estão nem aqui, estão na gaveta aqui, ó, mas com canetinhas e marcadorzinho, nada de digitar. Se não tiver jeito, porque eu tô nessa linha de pensamento. O digital, ele está aqui, firme e forte, mas se um servidor estourar, já era. Se resolverem tirar do ar, tchau. E aqui não, aqui fica, viu? Aqui fica comigo, com você. Então, até assim, se não houver uma outra opção, escreva, digite, mas eu acho que o exercício de escrita manual e terapêutico e leitura, além de ser terapêutico, ele nos ajuda a manter a memória, a manter a saúde do nosso cérebro. Então, escrevam muito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de conteúdo relacionado à literatura e à escrita, enfim, se inscrevam nesse canal, deixe seu comentário aqui o que é que vocês acharam desse vídeo, o que é que vocês pensam acerca desse assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau! Esse conteúdo foi perfeito para o começo do final de semana, que você tenha a oportunidade de começar a escrever nesses próximos dias.